Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Danúbia, sou professora de Biologia e a gente vai dar aqui continuidade às nossas aulas de metabolismo. Na aula passada a gente viu a respiração, tá? Na última aula do canal a gente viu sobre respiração aeróbia. Então, na respiração aeróbia, a gente vai precisar de oxigênio para obter energia, para formar ATP. A fermentação é um processo em que a obtenção de energia, ela não precisa de oxigênio, tá? Para ser realizada. Então, ela é feita por outros organismos, como bactérias e fungos, que sem a presença de oxigênio. A gente também pode chamar de respiração anaeróbia. Então, ela é um processo de obtenção de energia que vai ocorrer sem a presença de oxigênio, tá? Aí é a respiração anaeróbia. Nesse processo, o aceptor final de elétrons é uma molécula orgânica, tá? Então, essa via, ela é muito utilizada por fungos, bactérias e células musculares, tá? Também do nosso corpo, quando tem contração vigorosa, né? Quando falta oxigênio. Eu vou falar mais a vocês na frente sobre isso. Então, o ser humano, ele vai se utilizar desses mecanismos para a preparação de produtos bastante consumidos, como bebidas alcoólicas, fermentação do vinho, produção de iogurte e seus derivados, fermentação de biscoito, pão, produção de bolos, tudo isso utiliza-se a fermentação. Então, quais são as etapas da fermentação? Uma coisa bem importante e diferente aí da respiração celular é que o processo de fermentação, a gente só vai produzir energia ATP na primeira fase, que é a fase da glicólise, tá? A glicólise aqui é igual a, semelhante lá à glicólise da respiração aeróbia. Então, o que é que vai acontecer nesse processo? A gente vai quebrar a molécula da glicose, tá? Por isso que é glicólise. E para quebrar essa molécula, a gente vai gastar 2 ATPs para poder formar 2 ATPs no final também, tá? Então, a gente gasta aqui 2 ATPs para que incentive a quebra da molécula. Ao quebrar a molécula da glicose, a gente vai liberar NADH e vai formar 2 ácidos pirúvicos, tá? E esses 2 ácidos pirúvicos, eles vão para ser transformados ou em etanol ou em ácido lático, no processo final aí da fermentação. Então, a glicólise é um processo químico no qual os fosfatos são incorporados à molécula da glicose, favorecendo a quebra, né? Aquele gasto de ATP. Em 2 moléculas, aí vai formar 2 moléculas de ácido pirúvico. Aí, além dessa formação, a gente vai ter no final ATP e NADH. Aí o piruvato, ele vai receber elétrons de hidrogênio, né, que vão ser provenientes desse NADH e vai se transformar ou em ácido lático ou em etanol. Aí a gente vai dividir aí em fermentação alcoólica ou fermentação lática, tá? Bom, tipos de fermentação. Então vocês entenderam, né? Primeiro tem a glicólise, é nessa etapa da glicólise que vai ocorrer a etapa de a formação de ATP. Então, a fermentação ela é menos energética do que a respiração aeróbica. Aí, após a quebra, formamos 2 piruvatos. Esses 2 piruvatos, eles podem se formar ou álcool e gás carbônico ou ácido lático. Para formar álcool e gás carbônico, a gente vai passar para o processo. O tipo de fermentação vai ser a fermentação alcoólica. Então, após a glicose, tá? A quebra da glicose, esse ácido pirúvico aqui, os 2 ácidos pirúvicos que foram formados, eles vão ser transformados em álcool e gás carbônico, tá? Então, na fermentação alcoólica, após a glicólise, esse piruvato perde as carboxilas e em seguida recebe elétrons de hidrogênio. Aí vai formar o álcool, tá? O álcool etílico ou etanol. E vai ser catalisado esse processo por uma enzima que é a desidrogenase, tá? A fermentação alcoólica, ela é normalmente realizada por leveduras, tá? E bactérias que são são exploradas, tá? Economicamente pelo homem para a fabricação aí de bebidas alcoólicas,
de pão, comidas, né, cervejas, vinhos destilados, biscoitos, enfim, esses derivados, tá? A fermentação do pão é uma fermentação alcoólica, tá? Aqueles gases, aquelas bolinhas, que é o que faz o pão inchar, é justamente a produção aí, né, na fermentação de gás carbônico. Agora, vocês podem se perguntar, e por que não fica álcool, né? Só fica ali o gás carbônico que faz crescer aquele pão. Porque o álcool, gente, na medida que vai cozinhando, né, ele vai se evaporando, vai se perdendo, certo? Nesse processo aí ele se perde. Aí só o gás carbônico que ele é absorvido e ajuda a crescer o pão, o bolo, enfim. Mas o álcool se perde. Mas ele é aproveitado na destilação de bebidas e outros vinhos, etc, tá? Cerveja, enfim. Então, esse processo aí é causado por uma levedura, um fungo, tá? E também algumas bactérias. Então, fermentação alcoólica, a gente vai ter a glicose quebrada, forma 2 ácidos pirúvicos, ocorre a enzima, ela vai catalisar o processo, favorecendo a desidrogenase, a enzima desidrogenase vai catalisar esse processo, e a gente no final tem álcool e gás carbônico, tá? Aí a indústria aí vai utilizar, vai explorar da melhor forma aí o álcool ou o gás carbônico aí na produção de alimentos, tá bom? E derivados, bebidas, enfim. Já na fermentação láctea, vai ocorrer a quebra da glicose, e os ácidos pirúvicos, eles vão ser, com a ajuda de bactérias, que são os lactobacilos, eles vão ser transformados aqui em ácido lático, tá? Então, a fermentação lática, ela vai ser realizada exclusivamente por ação bacteriana. Enquanto lá, na alcoólica, tinha bactérias e fungos, aqui é bacteriano, tá? Os lactobacilos. Então, ela ocorre quando a glicólise tem como carboidrato a glicose ou galactose. Aí é obtida aí a partir da quebra dessa molécula, tá? De lactose na glicose. Aí vai ocorrer os derivados. Aí os derivados vão ser ácidos pirúvicos, né? Dos ácidos pirúvicos, ATP e NADH, tá? NADH2 no caso, em vez de NADH. Aí a enzima lactato desidrogenase vai reduzir aí o piruvato e vai originar o ácido lático, tá? Essas bactérias, elas são muito usadas na fermentação do leite, na fabricação de iogurtes, coalhadas e outros derivados, certo? Então, a gente, né, nós seres humanos, também podemos fazer o processo de fermentação. Mas qual fermentação? No caso, é a fermentação lática. Então, a fermentação lática, ela vai ocorrer nas nossas células musculares quando tem esforço excessivo. Então, a gente tem uma atividade aeróbica intensa. Aí, o nosso corpo precisa já não tem mais oxigênio suficiente para obter energia, né? Aí a gente vai fazer esse processo de formação lática. Aí nesse caso aí, as fibras, elas vão trabalhar intensamente, tá? E a quantidade de oxigênio vai ser insuficiente. Aí vai tornar necessário esse tipo de respiração, aí na aeróbica. Aí o ácido lático vai se acumular aí produzindo, esse ácido lático é produzido, né? Se a gente não gastar, ele pode se acumular produzindo aquela dor característica, tá? Como se fosse uma cãibra. Vou explicar a vocês. Então, aqui eu tenho uma fibra muscular, trabalho intenso, precisou de oxigênio, né? Houve aí gasto de ATP, certo? Gerou ATP nas células musculares para condicionar aí a respiração anaeróbica, tá? Aí a gente produz o ácido lático. Esse ácido lático aqui, que foi o resultado da obtenção para obter energia desse ATP, ele vai se acumular entre as fibras, podendo causar aquelas dores musculares, né? Então, o excesso nos tecidos musculares pode causar fadiga, que é a dor muscular, ou a cãibra, certo? Então, sempre que tem uma atividade intensa demais, em que não vai ter oxigênio suficiente, aí vai ser utilizado ATP para essa
fermentação, a respiração anaeróbia, para continuar obtendo energia. E como resultado, pode acumular ácido lático, e esse ácido lático vai acabar causando um problema, né, de dores musculares, fadiga ou cãibra, tá? Então, se vocês virem, se só fermentação lá, alguma questão que fermentação lática só ocorre com as bactérias, só esses indivíduos fazem, ok, só são as bactérias, mas nós seres humanos, em uma situação especial, também fazemos fermentação lática, tá? Então, a nossa principal obtenção de energia, claro, é a respiração aeróbia, mas o nosso tecido muscular, em atividade intensa, também pode fazer a fermentação lática. Então, a diferença aí é que, para a respiração aeróbia, é que ela é menos energética, certo? E como produto final, a gente vai ter, no caso aí, a gente vai ter álcool em gás carbônico, quando for alcoólica, ou ácido lático, quando for fermentação lática, tá? E esses elétrons do NADHC, no final da reação, eles vão retornar para a fase da glicólise para continuar obtendo energia. Mas a maior quantidade de ATP é formada só lá na glicólise. A formação de ATP é formada só lá na glicólise. Enquanto que na respiração aeróbia é todo um processo, vai se formar energia, aqui só é no início, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido aí esse processo de fermentação, que é a fermentação. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Até mais, até uma próxima aula, bons estudos e se cuidem, tá? Tchau, tchau, gente.